Você fala demais e exatamente por isso perde força. Em vez de observar, você reage. Em vez de escolher, você explica. Em vez de manter controle, você se justifica. O mundo não respeita quem se apressa em responder tudo, quem sente necessidade constante de se defender ou provar valor. O silêncio que você evita é a ferramenta que poderia te colocar acima das provocações, mas você prefere o barulho, porque o barulho disfarça a insegurança. Antes de continuar, se este tipo de conteúdo direto, sem rodeios e sem fantasia te ajuda a evoluir, deixe o like no vídeo. Isso permite que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir verdades simples e duras. E siga o canal, porque aqui o foco é força mental, disciplina e clareza, não conforto emocional. O silêncio sempre foi confundido com fraqueza por quem não entende autocontrole. Desde a antiguidade, os estoicos já sabiam que quem domina a própria língua, domina a própria mente. O silêncio não é ausência de opinião, é presença de consciência. Ele não nasce do medo de falar, mas da maturidade de escolher quando vale a pena. Quem reage a tudo se torna previsível, manipulável e emocionalmente frágil. Quem escolhe o silêncio mantém o controle da situação. Observe com atenção as pessoas que falam demais. Elas se explicam o tempo todo, justificam decisões, emoções e fracassos, como se precisassem da aprovação constante dos outros para existir. O excesso de palavras quase sempre revela insegurança interna. Quem sabe quem é, não precisa anunciar, não precisa convencer, não precisa disputar validação. A firmeza não se grita, ela se sustenta. O silêncio cria espaço, espaço para pensar antes de agir, para observar antes de julgar e para decidir antes de reagir. Esse espaço incomoda quem vive fugindo de si mesmo. Por isso, tanta gente preenche cada segundo com opinião, reclamação e ruído. O silêncio expõe a própria consciência e nem todos suportam esse encontro. Falar demais, muitas vezes, é apenas uma forma de escapar do próprio vazio. O estoicismo ensina algo simples e desconfortável. Nem tudo merece resposta, nem toda provocação exige reação e nem toda explicação é necessária. Cada vez que você reage impulsivamente, entrega poder. Cada vez que se sente obrigado a justificar, se coloca em posição inferior. O silêncio consciente não é omissão, é estratégia. Ele protege sua energia e preserva sua autoridade. O silêncio também revela. Ele desarma o outro, cria tensão e força quem está à frente a mostrar suas verdadeiras intenções. Quem fala demais se expõe, quem observa em silêncio enxerga, e quem enxerga age melhor. Há momentos em que responder enfraquece, em que explicar diminui, em que insistir desgasta. O silêncio, nesses momentos, mantém você inteiro. Os estoicos não buscavam vencer discussões, buscavam vencer a si mesmos. Eles entendiam que a língua, embora pequena, é capaz de destruir reputações, criar conflitos desnecessários e gerar arrependimentos profundos. Uma palavra dita no impulso pode custar anos de respeito. O silêncio evita erros que explicações posteriores jamais conseguem corrigir. Pense com honestidade nas vezes em que você falou demais. Quantas dessas situações trouxeram paz? Quantas trouxeram problemas? O silêncio raramente é motivo de arrependimento. Já a fala impensada quase sempre cobra um preço. Existe uma diferença clara entre ser calado e ser silencioso. O calado se reprime, o silencioso escolhe. Ele fala quando há propósito, não quando há impulso. O silêncio estoico não é passividade, é domínio interno. É entender que nem tudo precisa da sua opinião, da sua reação ou da sua energia. Em um mundo viciado em exposição, o silêncio se tornou uma forma de poder. Poucos conseguem sustentá-lo, porque exige autocontrole, firmeza e clareza interna. A maioria prefere reagir, postar, discutir e provar.
Poucos sabem apenas permanecer firmes. Quem domina o silêncio não se explica para quem não respeita, não discute com quem não escuta e não reage para quem só quer provocar. Ele observa, aprende e avança. O silêncio revela caráter, porque quem não suporta ficar em silêncio geralmente não suporta a própria consciência. Precisa de estímulo constante para não encarar a si mesmo. Os estoicos treinavam a mente para suportar o desconforto, e o silêncio é um desconforto para quem vive dependente de estímulos externos. Mas é nesse desconforto que a força se constrói. Ficar em silêncio quando poderia reagir é treino. Não responder imediatamente é treino. Não se justificar é treino. Tudo isso fortalece autocontrole, maturidade e presença. Quanto menos você fala, mais peso suas palavras carregam. Quando você fala apenas o necessário, cada frase ganha autoridade. Quem fala o tempo todo perde impacto. Quem escolhe o silêncio constrói respeito. O silêncio não apaga sua voz, ele a afia. Ele faz com que, quando você fala, seja ouvido. Aprender a ouvir mais do que falar, observar mais do que opinar e se retirar de discussões inúteis não é fraqueza, é inteligência estratégica. O verdadeiro poder não está em vencer debates, mas em não precisar deles. Quando você entende o valor do silêncio, para de reagir por impulso, para de se explicar e para de se desgastar com o que não constrói. O silêncio não é ausência de voz, é presença de consciência. E quem desenvolve consciência não precisa provar nada para ninguém. O silêncio também constrói. Enquanto muitos acreditam que conquistar é falar mais, mostrar mais e aparecer mais, a realidade é oposta. Conquistar exige controle, e controle nasce do silêncio. Quem fala demais sobre seus planos perde força antes mesmo de começar. Quem anuncia intenções se satisfaz antes da realização. O estoico age primeiro e só depois, se necessário, permite que os resultados falem por ele. Existe um poder imenso em não contar. Não contar seus objetivos, não contar seus próximos passos, não contar o que você está construindo em silêncio. O mundo não precisa saber do processo. O processo exige concentração, não plateia. Cada palavra desnecessária é uma dispersão de energia. Cada explicação antecipada é um convite à dúvida alheia. Na conquista, o silêncio separa o impulsivo do estratégico. Quem se explica demais demonstra ansiedade. Quem se justifica demais demonstra medo de perder. O silêncio, ao contrário, transmite segurança. Ele cria mistério, estabelece limites e impõe respeito. Não é sobre jogar jogos emocionais, mas sobre não se entregar antes do tempo. Quem controla a própria expressão, controla a dinâmica da relação. O silêncio também ensina a esperar. Em um mundo viciado em resposta imediata, quem sabe esperar se destaca. Não responder na hora não é desprezo, é domínio emocional. Não correr atrás de validação não é orgulho, é autoconsciência. O estoico entende que presença não se implora, se sustenta. Há uma força silenciosa em não postar cada conquista. A exposição constante cria dependência de aprovação. Quem precisa mostrar tudo acaba vivendo para ser visto, não para evoluir. O silêncio protege sua jornada. Ele impede comparações inúteis, opiniões externas e interferências desnecessárias. O progresso real acontece longe dos aplausos. Quando você posta tudo, você dilui o impacto. Quando você se cala, acumula. A construção silenciosa amadurece, cria consistência e prepara resultados sólidos. O estoico não vive para impressionar, vive para se tornar melhor. Ele entende que a verdadeira validação é interna, não digital. O silêncio também fortalece a disciplina. Quando ninguém sabe o que você está fazendo, não há pressão externa, apenas compromisso interno. E esse compromisso é mais forte.
Você age porque decidiu, não porque anunciou. Você persevera porque acredita, não porque prometeu publicamente. Isso cria caráter. Há pessoas que falam muito sobre mudança, mas permanecem as mesmas. Outras falam pouco e mudam completamente. A diferença não está no discurso, mas na postura. O silêncio permite foco. Ele elimina distrações. Ele mantém você no caminho mesmo quando ninguém está olhando. No campo material, o silêncio protege oportunidades. Nem todo plano precisa ser compartilhado. Nem toda ideia precisa ser validada. O excesso de exposição atrai interferência, inveja e ruído. O silêncio cria um ambiente limpo, onde decisões são tomadas com clareza e ações são executadas com precisão. O estoico compreende que falar menos também reduz conflitos. Muitas batalhas nascem de palavras desnecessárias. Muitas perdas começam com explicações que ninguém pediu. O silêncio evita confrontos inúteis e preserva energia para o que realmente importa. Energia é um recurso limitado, e desperdiçá-la com ruído é um erro estratégico. Silenciar não é se esconder, é se preparar, é construir base, é amadurecer, é permitir que a realidade se imponha sem necessidade de propaganda. Quando você se torna sólido, não precisa anunciar. As pessoas percebem, o ambiente responde, as oportunidades surgem. O silêncio também ensina humildade. Ele lembra que nem tudo gira em torno da sua opinião, que ouvir é tão importante quanto falar, que aprender exige espaço, e o espaço só existe quando o barulho cessa. O estoico aprende mais observando do que discursando. Ao longo do tempo, quem domina o silêncio desenvolve uma presença diferente. Uma presença que não precisa ser ruidosa para ser notada. Uma presença firme, estável, difícil de abalar. Essa presença não nasce da exposição, mas da consistência interna. O poder do silêncio está em permitir que você se conquiste antes de tentar conquistar qualquer coisa externa. Quem não se domina, não sustenta resultados. Quem não controla a própria expressão, não controla a própria vida. O silêncio é o início desse domínio. Continuar em silêncio, quando todos gritam, é um ato de força. Construir sem anunciar é um ato de maturidade. Evoluir sem precisar provar é um ato de liberdade. E essa liberdade só existe para quem aprendeu a calar no momento certo. O silêncio, quando mantido com constância, muda a forma como o mundo reage a você. Pessoas barulhentas competem por atenção. Pessoas silenciosas atraem atenção sem esforço. Não porque fazem algo para isso, mas porque transmitem estabilidade. O ser humano percebe instintivamente quem está centrado e quem está carente. O silêncio revela quem não precisa correr atrás. Há um ponto em que o silêncio se transforma em autoridade, não a autoridade imposta, mas a que nasce da coerência entre pensamento, ação e postura. Quem fala pouco, observa mais, entende melhor o ambiente e erra menos. Isso se reflete nas decisões, nos relacionamentos e na forma como as oportunidades surgem. O silêncio cria vantagem porque reduz ruído interno e externo. Na construção pessoal, o silêncio é uma forma de proteção. Ele protege sua mente da comparação constante, da ansiedade gerada pela vida alheia e da necessidade de acompanhar o ritmo artificial imposto pelas redes. Quem observa demais a vitrine dos outros perde tempo que poderia estar investindo na própria fundação. O estoico entende que progresso não é espetáculo. Existe também o silêncio diante da provocação. Não responder é, muitas vezes, a resposta mais poderosa. O provocador busca reação, busca controle emocional sobre você. Quando não encontra, perde força. O silêncio frustra, desarma e encerra conflitos antes que eles cresçam.
Ele impede que pequenas faíscas se tornem incêndios desnecessários. O silêncio ensina a suportar a própria companhia. E quem suporta ficar consigo mesmo não depende da aprovação alheia para se sentir inteiro. Essa independência emocional é rara e exatamente por isso é tão valiosa. A maioria fala porque não suporta o próprio pensamento. O estoico silencia porque sabe o que pensa e não precisa provar. Ao longo do tempo, o silêncio molda o caráter. Ele cria paciência, disciplina e clareza. Quem aprende a ficar em silêncio, aprende também a esperar o momento certo. E quem espera o momento certo costuma agir com precisão. O silêncio não atrasa conquistas. Ele as prepara. Na prática, isso significa menos promessas e mais entregas, menos anúncios e mais resultados, menos exposição e mais consistência. O silêncio impede que você se sabote com expectativas externas. Ele mantém o foco no que depende de você, não na reação dos outros. Há uma diferença profunda entre viver em silêncio e viver escondido. O silêncio não é fuga do mundo, é domínio de si dentro dele. Você continua agindo, construindo e avançando, mas sem a necessidade de narrar cada passo. O progresso acontece de qualquer forma, com ou sem plateia. Quando você domina o silêncio, percebe algo essencial. Muitas discussões nunca foram necessárias, muitas explicações nunca foram pedidas e muitas palavras nunca deveriam ter sido ditas. O silêncio limpa o caminho. Ele reduz peso, simplifica decisões e fortalece a presença. Com o tempo, você passa a falar apenas quando há propósito. E quando fala, sua voz tem peso. Suas palavras não competem com o barulho, porque não precisam. Elas encontram espaço, porque o silêncio já preparou o terreno. O poder do silêncio não está em se afastar do mundo, mas em se manter inteiro dentro dele. É saber quando agir, quando observar e quando simplesmente não responder. É entender que nem tudo exige sua energia, sua opinião ou sua reação. Quem aprende isso deixa de viver em função do exterior e começa a se guiar por princípios internos. E essa mudança é silenciosa, mas profunda. Não chama a atenção no início, mas transforma tudo ao redor com o tempo. O silêncio, no fim, não é o oposto da força. Ele é a forma mais madura dela. O silêncio, quando praticado diariamente, deixa de ser esforço e se torna postura. Ele passa a fazer parte da sua identidade. Você já não sente necessidade de reagir a tudo, explicar tudo ou mostrar tudo. As coisas simplesmente acontecem, e quando acontecem, acontecem com mais solidez, menos ruído, menos interferência, menos desgaste emocional. Nesse ponto, você entende algo que poucos compreendem. Quem fala pouco pensa melhor. Quem pensa melhor, decide melhor. E quem decide melhor constrói uma vida mais estável. O silêncio organiza a mente. Ele separa o que importa do que é apenas distração. Ele elimina a urgência artificial criada pelo mundo moderno e devolve a você o controle do próprio ritmo. O estoico não busca silêncio para parecer superior. Ele busca silêncio para permanecer lúcido. Em meio ao caos, a lucidez é vantagem. Enquanto muitos se perdem em opiniões, julgamentos e reações impulsivas, o silencioso avança com clareza. Ele não precisa vencer discussões, porque está ocupado construindo algo maior do que elas. Com o tempo, você percebe que o silêncio também filtra pessoas. Quem se aproxima apenas pelo barulho, se afasta quando encontra firmeza. Quem respeita, permanece. O silêncio cria limites naturais, sem confronto, sem explicação, sem desgaste. Ele comunica mais do que longos discursos jamais conseguiriam. A verdadeira conquista começa dentro. Conquistar a própria impulsividade. Conquistar a necessidade de validação. Conquistar o hábito de reagir sem pensar. O silêncio é a ferramenta central dessa conquista.
Ele não resolve tudo de imediato, mas sustenta tudo no longo prazo. E quando você finalmente entende isso, para de correr atrás, para de anunciar, para de provar. Você simplesmente faz. E deixa que o tempo, o resultado e a postura falem por você. Essa é a força que não precisa ser exibida. Essa é a disciplina que não precisa ser explicada. Essa é a tranquilidade de quem está no controle. O silêncio não é vazio. É presença, é domínio, é clareza. E quem aprende a silenciar no momento certo, aprende também a viver com mais firmeza. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o like no vídeo. Isso ajuda o YouTube a entregar essa mensagem a mais pessoas que precisam fortalecer a mente. E se inscreva no canal, porque aqui o conteúdo é feito para quem busca autocontrole, disciplina e força interior. Até o próximo vídeo.